Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um Trígono Cast, agora com o meu sócio Werner. Bem-vindo, Werner, falando aqui sobre a resenha, sempre uma inspiração para todo mundo que lê a resenha mensal, comemorativa, né, de 5 anos do fundo Trígono Flagship, do fundo Delphos. Foram os 2 fundos que abriram a gestora. Te lembro muito bem do dia, né, Werner? Você comenta na sua resenha, porque foi um dia em que eu estava jogando tênis com meu irmão, Arthur, estava ganhando a partida, ele jogou a bola na rede, eu vi assim a malícia no olho dele. Quando eu fui correr, pegar a bola, eu estourei o tendão de Aquiles no pé direito. E a gente ficou procurando escritório umas 2 semanas de muleta, para cima para baixo, ou seja, não paramos o nosso projeto, independentemente da minha condição atual. Então é muito legal estar podendo chegar aqui com você nesse momento de 5 anos de track record dos fundos campeões que você e a sua equipe geriram com tanta maestria. Aqui eu coloco para vocês o nosso QR Code, para quem quiser ler a resenha do Werner e do time dele. É sempre uma inspiração, como eu coloquei há pouco tempo. Werner, então passando a bola para você, comentando, esses aí foram um dos poucos, né, um dos muitos prêmios que você ganhou, a sua equipe, nos últimos 5 anos. Foram vários, mas eu queria que você destacasse esses 2 aqui para a gente. Então, Fred, esses 5 anos, né, é um marco importante, né? Mas a partir de 3 anos, que quando nós conquistamos já algumas premiações, que é o prazo que os fundos investidores institucionais, né, os fundos de fundos, as family offices, né, e os investidores olham com prazo maior. Então, com 3 anos, nós conseguimos as 5 estrelas para a Morningstar, uma empresa de Chicago que faz avaliação de fundos, né, nos nossos 3 fundos que tinham 3 anos na época. O Verbia vai fazer 5 anos em julho, né? Não estamos comentando a resenha, mas o Delphos e o Flagship conquistaram também as 5 estrelas pela Morningstar. E mais à frente, no ano passado, a Citywire, que é uma empresa britânica, né, basicamente jornalistas econômicos, com uma participação do tamanho da Reuters, eles avaliam 17 mil gestores pelo mundo, em dólar, né? Os fundos são todos avaliados em dólar, volatilidade joga contra a gente, o dólar, small caps joga contra a gente, e nós ficamos em primeiro lugar, né, com 10 fundos avaliados. Quer dizer, não é um fundo que se deu bem, mas o conjunto, né, eles falam, não é assim um fundo, mas a consistência entre os fundos da casa. Então nós tivemos também, essa publicação, inclusive fizemos uma matéria de 8 páginas, que foi uma newsletter mensal deles, uma entrevista com o pessoal da Citywire. Então é um orgulho a gente estar aqui agora, depois de mais um ano, né, comentando sobre bodas de papel, né? 5 anos. Sim. No caso de gestor, acho que a gente pode dar uma bodas um pouco mais nobre, bodas de bronze. Mas assim, eu fico muito contente, velho, com esse reconhecimento. Eu te conheço há 34 anos e sempre soube da sua genialidade em gestão de equities, em saber stock picking, boas empresas, governança, visão de longo prazo, né? Estabilidade. É um cara que sempre soube tomar decisões racionais, não se deixa levar nem pela manada, nem pelo calor do momento. Então, esse prêmio é muito mais do que merecido aí, como melhor gestor do mundo pela Citywire. Parabéns, Werner. Vamos adiante. Parabéns aos nossos cotistas, né, que confiaram a gente. Para nós, a gente trabalha para os cotistas, né, para os investidores, mas para a gente divide com mais de 90 mil investidores, né, essas premiações, que realmente quem leva, né, os louros, né, são eles que investiram. A gente sempre faz a intermediação. Lembrando que a gente também, eu e você, na física, entramos no comecinho, então sim, que bom pra gente. A própria Trígono, a gestora, também é investidora aqui dos nossos fundos. Sim. E o Trígono nome, né, eu lembro que a gente, quando decidiu abrir a gestora, isso foi comecinho do segundo semestre de 2017, né? A gente tomou essa decisão de abrir uma gestora juntos. A gente não sabia o nome, ficou procurando o nome. Esse não podia, já pegaram, aquele não gostei, aquele você não gostava. E de repente surgiu o nome Trígono, que foi um nome que inspirou os 2, né? O Trígono, ele é um alinhamento na astrologia, né? De 2 planetas formando um triângulo, né, perfeito. E para a gente é importante esse tipo de alinhamento. Então a gente vai comentar no próximo slide da onde veio a inspiração para o Trígono. Tem essa da astrologia e o Werner tem a dele, particularmente aí dos gregos. Comenta um pouco, então. Então, na astrologia também, né, ele significa bons agouros, né, até os astrólogos, né, a pessoa que consulta os astros, né, vem nesse momento, né,
um momento positivo, né? Bons agouros, fortuna, sorte. Então, assim, acho que tudo isso aqui ajuda um pouco para a gente. É uma alegoria, né? Não é por causa disso que a gente escolheu o nome trígono, mas mais alinhado, né, com nossos gregos, né? Os geômetras, os matemáticos, aqui no caso Hiparco, Ptolomeu e Pitágoras, e também Euclides, né, que é a inspiração, né? Inclusive o triângulo equilátero, né, que mais ou menos forma o nosso logo, a inspiração do logo, ele é o triângulo perfeito, né, onde os 3 lados e os 3 vértices são ao mesmo ângulo, ao mesmo tamanho. Então, isso é o equilíbrio, né, que nós vamos comentar à frente. Então, basicamente, é a inspiração, né, também do nome, a trigonomia dos investimentos do nosso livro, né, que está aí, quem não conhece. Né, então, também trouxe o nome do livro, a trigonomia dos investimentos, como significado de equilíbrio, né, realmente, que você vai equilíbrio entre as partes, né? Que justamente inspirou, realmente o que inspirou a Trígono foram justamente esses 2 equilíbrios, né? Então, primeiro é um alinhamento de interesse, é um triângulo, um triângulo que tem aí 3 vértices de 60 graus, então perfeito alinhamento. Então, alinhamento entre nós como gestora Trígono, alinhamento com os nossos investidores e alinhamento com as empresas que são investidas por nós. São nossas ferramentas. A ferramenta... Sim. A nossa matéria-prima são realmente as empresas, sem elas não haveria Trígono. Sem investidores não haveria Trígono. E sem nós não haveria esse alinhamento. Então a gente já acredita que seja um alinhamento perfeito, né, entre as 3 vértices, né, os 3 lados. E tem mais um outro alinhamento que tem mais a ver com a sua forma de gerir os fundos, que seria interessante comentar. Então, eu diria assim, o primeiro alinhamento, né, digamos, é a nossa missão, né, o nosso propósito, porque nós estamos aqui. E o segundo triângulo, né, que é a nossa forma de fazer, né? Como nós fazemos. Então, basicamente, nós usamos o valor econômico relacionado, né, o IVA, a nossa ferramenta de avaliação, que é diferente do que o mercado usa, né, basicamente múltiplos, fluxos de caixa descontados, né, e um pouco de PL também. Né, os dividendos, que nós vamos mostrar no longo prazo, é o fator determinante para a valorização das ações. Nós já comentamos várias vezes, né? O Jeremy Siegel, né, naquele livro, né, talvez um dos melhores livros de investimento, investindo em longo prazo, ele mostra de todas as formas de 200 anos que quem determina a valorização das ações a longo prazo são os dividendos, e não a esperança que as ações vão subir. O dividendos não depende de esperança. É fato, é lucro de dividendos no bolso do acionista. Depende da empresa, né? Depende da empresa. É uma questão de você saber escolher. E aí o ESG, o investimento responsável ou sustentável, né, basicamente empresas que seguem os bons padrões de governança, que é importante, que vai determinar a governança, determina os investimentos sociais e os investimentos ambientais, né? Quem que determina isso? Não é a empresa, são os conselheiros que basicamente aprovam os projetos ou impõem, né, as necessidades. Então, basicamente, a gente usa, né, o IVA e ESG, os dividendos, como as 3 ferramentas, 3 fatores para compor os fundos. Lembrando que grande parte do nosso diferencial, do resultado tão diferente do mercado, vem da qualidade das empresas. Então, não só pagam bons dividendos, porque geram bons lucros, mas são bem geridas, e a gente costuma ver na publicação dos resultados o mercado entendendo, reconhecendo a qualidade dos ativos. Isso faz com que os fundos rendam da maneira com quem vem rendido aí nos últimos 5 anos. Um pouco da filosofia dos produtos de ações aqui, de equities aqui da gestora, isso é muito importante para a turma entender que são sempre teses muito concentradas e muito convictas. Eu acho que foi o Warren Buffett que falou que quem diversifica demais é porque não sabe o que está fazendo e está pedindo um resultado medíocre. Né? Então, assim, são carteiras concentradas sim, mas altíssima convicção. Se vocês um dia assistirem a live, né, que estão todos no canal do YouTube do Werner e do time dele, vocês vão entender a profundidade com a qual a gente mergulha nas empresas, entende as empresas para que tenha essa convicção. Apesar da concentração, a gente limita a 20% por ativo, né, por empresa, e 40% por setor. Mas são fundos long only, não tem derivativos, não tem alavancagem. Então, assim, em momentos de crise, a gente vai cair como todo mundo, né, mas também não tem nada, nenhuma surpresa. Na hora de volta com muito mais força, como a gente vem mostrando aí na crise recente aí do coronavírus. Mas não são fundos nem alavancados, nem derivativos. Tá? Um outro ponto importante, isso vem muito da maneira que o Werner pensa, é que são produtos completamente agnósticos ao benchmark. Então, é relevante, no caso do flagship, que ele segue o índice small cap
ou o Delphos, que segue o índice de dividendo, se a empresa faz parte ou não do índice. O Werner costuma ter carteiras que podem ter nenhuma sobreposição com o índice. O importante é a empresa e como ela vai se encaixar dentro da carteira do portfólio na cabeça do gestor. E, portanto, é um fundo que tem baixíssima correlação com outros produtos de mercado, então, e com o próprio índice, né, o que tem menos correlação. Então, quando vocês pensam em montar uma carteira de fundos, 3, 4 fundos diferentes de ações, vocês têm vários gestores para escolher, vários gestores bons, mas o nosso produto é aquele que vai realmente agregar a diversificação, porque ele é o que tem menos correlação, menos sobreposição com os outros. Tá? Então, um pouco dessa filosofia, né, Werner? Fred, aqui, né, a gente repete, a gente volta, né, ao trígono, né? Você tem 3 fatores, que é concentração, baixa correlação e o fato que nós somos agnósticos de mente baixa. Então, eles se cruzam novamente, né? Mas de onde eles vêm? Eles vêm justamente da forma como a gente faz, que é diferenciado do mercado, né? E aqui, novamente, esse fato desses 3 fatores se cruzarem, eles reforçam ainda mais o nosso processo, a nossa, digamos, filosofia de investimento, né? Só que isso tem um fator importante, que é poucas empresas, né? Você não consegue encontrar 20, 30 empresas, né, na Bolsa que preencham esses requisitos. Então, hoje nós temos mais ou menos 92% da Trígono, né? Todos os fundos combinados, representado mais ou menos 10 empresas. Portanto, concentração, baixa correlação e muito pouca exposição aos índices, né? Então, somos gestores ativos. Nós vamos mostrar o significado disso aí, o porquê é importante se ter uma gestão ativa. Werner, comenta, eu acho super relevante, né? Uma gestora com 5 anos ter essa quantidade de representantes nos conselhos das principais empresas investidas por nós. É um trabalho muito bem feito por você, pela sua equipe. Não é da Trígono, isso começou muito antes, né? As suas indicações de conselhos, quando você foi gestor, por exemplo, do Norges Bank, do Fundo Soberano da Noruega, e agora na Trígono. Comenta um pouco esse seu lado de governança, como é que isso é feito aqui dentro. Então, Fred, isso é um processo, né, de ESG, ou investimento responsável, né, onde a governança, como eu comentei, é o fator principal. São os conselheiros que vão determinar, né, toda a alocação de capital, né, mais dividendos ou mais meio ambiente ou mais crescimento. Então, nós temos uma participação importante dentro do mercado e indicar conselheiros para as empresas, né? Na realidade, os conselheiros, eu sempre reforço, não são conselheiros da Trígono. Os conselheiros são sempre da empresa, eles trabalham para a empresa. A Trígono simplesmente sugere, né, ou indica nomes, e o mercado, outros investidores no mercado, vai apoiar ou não. E aqui nós... São conselheiros estratégicos, né? Porque a gente vê muita gestora no país em que o gestor senta no conselho. E você já ouviu de algumas empresas que eles são obrigados a fazer 2 reuniões, né? Uma reunião oficial com o gestor, que acaba sendo exposto a informações privilegiadas e que podem comprometer. Até involuntariamente, mas ele ouviu, ele não consegue esquecer. Tem um problema tributário, vou ter uma atuação da Receita Federal, vou fazer uma aquisição, vou anunciar um fato relevante. Como é que ele pode ignorar? Pode ser boa ou pode ser a informação. No momento que ele tem um resgate ou ele tem uma aplicação, como é que ele pode ignorar uma notícia que ainda não é pública, que vai surgir em algum momento, né? Eu vou comprar mais ou menos, então realmente ele está contaminado, né? Para mim, assim, eu digo inadmissível que a Anbima e a CVM não impõem restrições em relação a gestores. Estou falando que o investidor, tipo BNDES, que ele tem uma participação a longo prazo, não fica vendendo, não tem resgate, não tem aplicação. Né? O Previ, que tem participações de longo prazo. Mas uma gestora que tem cotismo, uma gestora que tem resgate e aplicação, principalmente diariamente, todo dia ele tem que mexer na carteira, né? Não vai mexer nessa empresa porque tem uma informação. Ele está prejudicando porque ele tem uma informação. Claro. Podia ter mexido, não é, né? Então, assim, é importante, né, não ter nossa presença nos conselhos. Em um ano, basicamente, nossos ativos estão estáveis em 2,2 bilhões, né, Fred? Graças a Deus, nós aumentamos de 15 para 23 conselheiros indicados e eleitos, né? Então, teve uma empresa que nós não fomos, digamos, sucedidos, né, nessa indicação. Aqui, qual foi, Werner? Qual foi essa empresa? Foi a Positivo, né? A gente indicou, teve uma outra candidata, né, recomendada,
Mas faz parte, né, do jogo. É só porque a Kepler também, se me fala a memória, a Kepler também a gente não teve sucesso no passado e agora conseguimos. Passou 3, 4 conselheiros na Kepler. Mas com o tempo a gente vai tentando fazer quantos forem possíveis. Né? Então são 11 empresas, né, 23 conselheiros. Ano passado nós tínhamos 15 conselheiros indicados em 8 empresas, em 7 empresas. Então, e mantendo os ativos. Isso mostra a nossa atuação, né, ativa junto aos demais investidores, as empresas, né, o mercado, para realmente conseguir excelentes conselheiros, todos são excelentes conselheiros. Né? Isso é muito importante para a gente, o nosso, digamos, o ESG. Né, como minoritário, né? E esse alinhamento que a gente falou anteriormente, de alinhar os investidores, as empresas e nós como gestora, ele se dá também através dessa atuação nos conselhos. É importante vocês notarem os nomes, porque são empresas listadas, podem entrar na internet, olhar o que a Ferbasa faz, o que a Termonox faz. A referência que tem todo, né, currículo, né, quem são esses conselheiros, né, vocês conseguem identificar. Nós enviamos para a Bolsa, né, a notificação das nossas indicações, então são excelentes conselheiros, independentes de fato, né? Realmente o currículo mostra que estão capacitados, muito bem habilitados para exercer essa função de uma forma independente. Muito importante. Não são conselheiros da Trígono, são conselheiros da empresa e são independentes, de fato independentes. Importante também vocês assistam, vão no canal do YouTube, tem live, tem às vezes o diretor vai falar, às vezes o presidente vem falar com a gente. Então, assim, é uma empresa aqui, a Trígono, muito transparente e é muito interessante para quem gosta, né? Entender o que faz uma Kepler, o que faz uma Metal Leve, quem é o Banco da Amazônia. Eu agora 2 dias visitando uma unidade da Kepler em Campo Grande, visitamos, né, um silo, um investimento de 50 milhões da Coam, a maior cooperativa da América Latina. Né? Então, e tivemos lá em loco 2 dias dedicados a visitar uma das unidades da Kepler e o cliente, né, que realmente só elogiou, né, a companhia. Então, é um trabalho muito mais digamos, não é no papel olhar só os balanços, mas realmente estar muito próximo às companhias. E bom, vamos seguir. Werner, eu lembro quando a gente abriu a gestora, né, 75% das empresas listadas no Brasil são small caps, né? Elas valem menos do que 10 bilhões de reais de valor de mercado. É um número que ele digamos assim, compactuado por várias medidores do mundo. Russell, MSCI, S&P, tem a sua própria definição dos small caps, acaba dando um número em torno de 2 bilhões de dólares. E a gente usa isso como teto, né? Na verdade, a média é menor, mas só que tem small caps de 15 bilhões de dólares, 10 bilhões de dólares. Mas a média é isso. Na verdade, nosso teto é isso, né? Mas tem empresas muito maiores no mercado. Nós usamos esses 2 bilhões como. Mas independentemente do valor, o que chamou a atenção, né? Você pode subir um pouco mais a barra, descer um pouco mais a barra, porque você tem um gap muito grande entre as empresas menores de bolsa e as maiores, né? 1/4 das empresas listadas são empresas grandes. E você tem grande maioria dos gestores atuando nessas poucas empresas aí. E a gente, quando começou a gestora, eu lembro que a gente entrou sozinho. Não tinha nenhuma outra gestora que atuasse no segmento de small caps, apesar da sua relevância no mercado brasileiro. E muito disso veio, né, por conta do que aconteceu lá atrás. Eu acho interessante a gente comentar. Eu e você temos muito tempo de mercado, mas eu lembro muito bem quando o Lula foi eleito no primeiro governo, que ele começou em 2003, com a Carta aos Brasileiros. A gente teve no Brasil 2003, 4, 5, 6 e 7 de boom. O mercado só subiu, né? E era um mercado muito menos líquido, muito menos desenvolvido. As pessoas não tinham... Teve uma febre de IPO, né? Também. Uma febre. Todas as empresas de construção civil abriram capital, lembra? Entre 5 e 6, né? Realmente foram anos fantásticos. Teve o kit X todo também de IPO, OGX, MMX, Atenda, Gafisa, Rossi, né? Tem de tudo, Fred. Tem de tudo. Tem o joio e tem o trigo. Você tem realmente que saber. Nunca compramos a IPO. Importante, a Trígono jamais fez uma aquisição durante o IPO. Depois que a gente conheceu melhor a empresa, né? Aconteceu. Importante a convicção, né, Werner? Quando uma empresa vem ao mercado, você não consegue convicção. Cega, né? Você realmente conhecer a governança da companhia e como é que ela sustenta depois de 1 ou 2 anos na Bolsa. Sim, super relevante. E aí o que a gente viu? Né? Um mercado muito menos sofisticado, muito menos líquido nessa época,
né? As pessoas não tinham acesso ao celular, a gente abria conta na época manual, era um outro mundo. E o mercado só subia. Várias gestoras surgiram nesse período fazendo small caps. E essas gestoras, elas em certo momento, levavam, porque tinham muita aplicação, essas small caps a preços pouco razoáveis, digamos assim, né? Múltiplos de 200, 300 vezes o lucro. Quando veio a crise de 2008, esses fundos sofreram resgates. Você era gestor na época, você lembra disso, né? E eu também estava numa outra gestora na época, lembro muito bem disso. E esses fundos sofreram resgates. E como é que o cara consegue pagar um resgate no preço da cota quando o papel que ele tem uma posição relevante acaba sendo dono do papel, né? Por conta da falta de liquidez naquela época, e o papel que está tradando 300 vezes o lucro. Então, esses fundos eles acabaram sendo incorporados por fundos maiores, várias gestoras fecharam. Então, a gente abriu 2009 com ninguém mais no Brasil fazendo small caps, a não ser o Werner, que continuava fazendo small caps. Então, eu acho que isso nunca foi corrigido no mercado brasileiro. Apesar de hoje muito mais liquidez, muito mais sofisticação, muito mais investidor, a turma muito mais informada, tem muita casa dando boas informações, é um mercado pouco acompanhado ainda hoje, né? Ainda a gente teve aqui na Trigo, no começo, as pessoas não entendiam o que eram os small caps, e a gente até fez uma apresentação que está no nosso canal do YouTube, falando das 7 lendas das small caps, porque todo mundo falava para mim, small caps quando tem mais risco, o que não é verdade. Small caps são empresas mais frágeis, o que não é verdade. Small caps não paga dividendo, o que não é verdade. Quando tem crise, cai mais e demora mais para recuperar, o que não é verdade. Small cap não tem governança, o que não é verdade. Então a gente foi fazendo esse trabalho de educação para mostrar. Hoje a gente tem uma outra gestora com algumas exposições complementares ou parecidas com as nossas no mundo dos small caps, mas eu acho que a Trígono ela é a única hoje ainda especializada ou envezada para o mundo dos small caps, né? Então, queria que você comentasse um pouco esse slide aqui. Small caps, né, são empresas de menor valor de mercado, né? Então, hoje, a Bovespa, você tem 15% da quantidade das empresas que representam 85% do mercado. A Bovespa determina o contrário. Então, ela pega aquelas 85% menores das empresas, por liquidez e capitalização, né, e constrói seu índice. Então, small caps, basicamente, são empresas que têm maior crescimento. Então, nós estamos vivendo um momento que a taxa de juros elevado, PIB, né, menor crescimento, então elas acabam sendo penalizadas pelo mercado, não que não cresçam, mas continuam crescendo. Então, basicamente, o grande diferencial é o crescimento. Quando você cresce o lucro, nós estamos mostrando, cresce os dividendos juntos. Então, é importante e nós vamos mostrar, não é só falar. Então, basicamente, né, acho que esse é o principal fator, né, de crescimento, né, no longo prazo e também pelos dividendos que essas small caps vão proporcionar. Na Trígono, a gente pega as duas coisas. Muito crescimento e muito dividendos, e nós vamos exatamente... Porque é mais uma lenda, né? O mercado acha que a empresa que cresce não paga dividendo. Então, nós vamos mostrar aqui. Vamos mostrar aqui, né, Werner? Então, vamos lá. Olha que interessante, pessoal, como o mercado trata as small caps em relação aos múltiplos, né, Werner? Então, aqui, nós estamos pegando 2 exemplos, né? Uma empresa que negocia 20 vezes o seu lucro, né, o PL, e outra 6 vezes, né? Típica small caps. As duas pagam 50% de dividendos, portanto, não há diferencial, né, em relação ao seu lucro. Então, é neutro esse ponto, 50% a 50%. Bons dividendos, né? 50% do seu lucro para acionista. Depois que pagou já metade da receita foi imposto, né? Realmente o imposto come tudo, mas o que sobrar, né, do seu resultado de dividendos. Isso representa um yield, né, um valor do dividendos em relação ao preço da ação de 2,5%. Nas grandes empresas, nas large. E demais small caps, tudo igual, né? Mesma distribuição, 8,3%, né? Que é um bom dividendo, né? Especialmente se esse lucro vai crescer. Então, basicamente, primeiro efeito, yield 8,3% contra 2,5%, com 50% de distribuição. O que difere é o preço em relação ao lucro. O próximo comentário aqui, Fred, vamos fazer uma avaliação, né? O que acontece se as duas empresas crescem 20% do seu lucro no próximo ano. Portanto, os dividendos proporcionais, 50%, também vão crescer 20%, na mesma relação. Só que quando uma ação ela fica ex-dividendos, por exemplo, está R$10, ela paga 5% de dividendos, o yield, ela fica R$9,50, né? Então, amanhã, eu tenho o direito a receber 50 centavos de dividendos
e a ação fica 9,50. Se amanhã eu comprar Coex, teoricamente 9,50, e se o lucro cresce 20%, né, no próximo ano, tudo igual, então essa ação ela passaria de 10 para 12, portanto 20% de crescimento, PL. Só que eu comprei a quanto? Eu comprei a 5,50. Não, desculpa, 9,50. Só que quando ela vai a 12. Né? Então esse ganho, que a gente mostra aqui um exemplo, entre o yield do próximo ano. Eu vou pagar 50% sobre 12 por ação. Esse yield já passa a 10,9% no próximo ano. 8,3%, 10,9%. No caso da Large Cap, aquele 2,3%, né, 2,5%, ele passa para 3,1%. E aquele ganho de capital, ele é menor. Né? Então, eu comprei porque o dividendo tem efeito menor. Então, em um ano, no exemplo das empresas grandes, né, ela tem um ganho de capital de 23%, onde o lucro cresce 20%. Esse 3% é porque eu compro descontada, e mais 3% do yield. Então, dá 26,2%. E nas small caps, o ganho de capital ele é maior, então a combinação dividendos, né, e mais o ganho de capital dá mais de 40%. Essa é uma das explicações porque no longo prazo os dividendos têm um fator principal em relação à valorização e não simplesmente o crescimento do lucro. O crescimento do lucro é igual. Relevante, né? Então, parece que são 2/3. Então, assim, isso aqui é matemático, isso aqui é aritmético, que não é nada de esotérico. Né? Isso aqui é uma conta simples, matemática, aritmética. Basta fazer a conta. Isso explica por que as small caps que crescem mais e pagam mais dividendos realmente se valorizam mais. Vamos lá, Werner. Então, é o que você está falando aqui, né? O que você comentou agora é um pouco disso aqui, né? Que você tem todos os números e a gente vai mostrando o slide aqui conforme o Werner vai falando. Vamos falar um pouco dos produtos, então. O primeiro aniversariante é o Trígono Flagship, completando 5 anos, agora no mês de abril. Né? Então, a gente pode ver a rentabilidade dele bastante diferenciada. Esse bocão de jacaré que abriu depois da crise do corona, através da seleção de boas empresas e que tivessem e foram empresas que sofreram menos do que o mercado com o coronavírus e tiveram uma expansão, uma retomada muito vigorosa, o que fez com que o mercado percebesse o valor e precificasse isso. Agora, infelizmente, desde praticamente julho de 2021... abril, né? Se a gente olhar abril de 21, né? Abril de 21, 2 anos, o mercado está ruim. Juro alto, guerra na Ucrânia, vários outros fatores, né? O que a gente chama de choques externos, que vem dificultando o mercado na precificação dos nossos papéis, que ficam cada vez mais baratos nesse cenário. Agora, percebe que apesar dos fundos estarem relativamente de lado, os índices de mercado caíram bem mais. Nesse período, a gente tem conseguido manter, apesar do que o Werner vai mostrar daqui a pouco, os lucros nesse período cresceram muito. Então, aquela história aquela relação de PL fica cada vez mais comprimida. Mas comenta um pouco aqui da carteira do small aqui, na questão em relação ao small. Isso se traduziu em 5 anos numa valorização do fundo de 24% ao ano, importante, né? Que é o CAGR em inglês. O CDI foi 7%, né? Mesmo com essa de juros, 5 anos. O Ibov 4% e o índice small caps apenas 1%. Basicamente, não se valorizou, especialmente nesse momento de aumento de taxa de juros. E aqui, nós sempre comentamos que a questão de não se basear nos índices, né? Nos benchmarks. Então, nós temos aí um peso de indústria 40%, mineração e metalurgia 21%, né? Agronegócio 15%, né? E químico 7%. São os principais setores que nós investimos. E a Bolsa, ela está muito baseada, porque os índices vão sendo reconstruídos, reponderados, né? Então teve aquele crescimento, né, do consumo, do varejo, com juros baixos, só que hoje ele está composto, que já não é o caso. Então, a empresa que realmente de varejo tem hoje uma concentração, comércio, varejo e consumo de 12,2%, né, no conjunto. Setor imobiliário de construção, que ele é muito sensível à taxa de juros. Muito cíclico aquele boom também. que a gente está vendo, prédio aí, quantos prédios estão sendo terminados agora, não sei se vão vender, com 13,5% do índice, né? E aí um pouquinho de energia elétrica, das construções. E todos aqueles IPOs que foram feitos em 2000 antes da pandemia, né? Você teve em 2019, 2020, antes da pandemia, vários IPOs de tecnologia que sofreram muito desde então. Né? Então, 2 setores, né? Varejo, consumo e construção, representam 25% do índice, os 2 principais.
e estão sendo penalizados em relação ao momento atual. E nós temos aí, comparando aí, 1,7 em comércio, eu digo assim, de veículos pesados, não é nem de varejo, e não temos nenhuma posição no setor imobiliário. Né? Mas eu lembro bem, Werner, uma coisa interessante, né? Às vezes os investidores acham que a gente pega e senta em cima de um papel, independentemente das variáveis externas. Isso não é verdade, né? Tem a própria Trisul, você pegou muito bem esse investimento no começo do ciclo, né? E você saiu no momento oportuno. Então, não só a gente soube, né? O time de gestão, capitaneado pelo Werner, soube aproveitar o momento cíclico, né? de construção civil, como escolher o melhor cavalo, que foi o que mais andou. Então, aqui ninguém senta em cima do papel. Se o cenário muda, né? O próprio Keynes fala, se os fatos mudam, mudam a minha opinião. Eu acho que isso vale muito aqui dentro, né? Vamos lá um pouco. O que eu estava falando, né, Werner, para você comentar, apesar dos fundos estarem de lado nos últimos dois, né, o flagship praticamente de lado nos últimos 2 anos, os lucros cresceram muito das empresas. E aí você tem essa compressão de PL. Né? Quando a gente volta, né, 2 anos atrás, março 21, que era aquele gráfico que nós mostramos que a cota ficou de lado. Só que nós viemos de um PL, né, 17 vezes, por que tão alto? Porque após pandemia, né? 2020 reflete o lucro, né, do primeiro ano de pandemia. Então hoje nós estamos com o PL da carteira, né, já ponderada, em 5,7. Então o que aconteceu? Se as ações não subiram, né, se a cota do fundo não subiu, mas se o PL passou de 17 para 5,7, significa que os lucros quase triplicaram, né? Então, o lucro das empresas estão crescendo, independente das ações. Mesma coisa o EV/EBITDA. Nós saímos lá de 6,9, chegou a quase 12 vezes, né? Para as mesmas empresas que nós temos hoje. Hoje está com um EV/EBITDA de 3,8, que no histórico aqui de 3 anos é o ponto mais baixo. Significa que as empresas que nós investimos, né, no conjunto, e o fundo nunca ficou tão descontado em relação à posição de hoje. Então, assim, o fundo está barato, porque as empresas estão baratas, estão descontadas. É o que você fala, né? O mercado vai puxando a mola, puxando a mola, puxando a mola, puxando a mola, puxando a mola. Chega uma hora quando essa mola estourar, ele volta com força. Né? Então, assim, a gente sabe que muito investidor de varejo saiu de renda variável para renda fixa, e é o cara que ele é o último a sair, né? O último a entrar, e depois que ele resolveu voltar para o mercado, né? De renda variável, o mercado já andou 50% na cabeça dele. Agora, Fred, olha que maravilha, olha que interessante, né? Então, em 5 anos, nossas empresas tiveram um crescimento das receitas de 21% ao ano, novamente ponderado. O índice Small Caps, 17,8%, portanto, cresceu menos do que as nossas. E o Bovespa, 16,6%, tendo Petrobras, tendo Vale. Né? Mas olha o lucro. Então, assim, agora vamos no lucro. Quem paga dividendos? Não é a receita, é o lucro. Sim. Então, o lucro das nossas empresas cresceram 36% ao ano, o EBIT dá 37%, portanto, lucro e EBIT andando junto. No Small Caps, o lucro cresceu 29%, mas tem muita coisa que não recorrente. Tem feito taxa de juros, né? O EBIT dá 11%. E o Bovespa, o lucro cresceu 11,8% ao ano só, né? Nosso lucro cresceu 3 vezes mais que o Bovespa, em 5 anos, anual, né? Nossos fundos, né, o Flagship, ele pagou um dividendos em 12 meses, 9,2. A gente pega o CDI médio em 5 anos, né, foi 6,4, e o nosso fundo teve um yield médio de 9,1. Quase 50% a mais do que o CDI foram os dividendos, né? Crescimento, todo ano cresce 9%. Portanto, né, explica o porquê que o fundo andou tão bem, né, em relação aos dois índices. Explica também o que eu estou falando do efeito mola, que o fundo a cota está de lado. O mercado não está enxergando isso. O fundo está ficando barato. As empresas... E quando o fundo fica barato, o yield aumenta, né? Então, assim, os dividendos vão aumentando em proporção ao preço da ação. Então, em algum momento, a gente vai colher esses frutos. Portanto, nossas empresas crescem mais, pagam mais dividendos e são financeiramente mais sólidas do que o mercado. Aqui você tem aqui o que você está comentando, né? Um pouco, quer comentar um pouco? Então, nós pegamos aqui, né? São, se não me engano, 10 fundos, né? Tem mais de 5 anos, né, com mais de 100 milhões de patrimônio. Comparamos aqui, nenhuma crítica, né, mas a gente observa 1, 3 e 5 anos que eles têm um comportamento muito parecido. Né? Em um ano, a média caiu 18,5%, né, nos fundos small caps, o nosso caiu 4,5%. Em 3 anos, nós temos aí um crescimento composto de quase 33% ao ano, a valorização.
E os mediana, né, os fundos com 1,5 tirando o nosso. Né? O aval menor do que o small. E aí, em 5 anos, né, o conjunto das gestoras, né, dos fundos de mercado, se valorizaram 3% ao ano. O nosso fundo, né, 30%. Né, aqui nós pegamos o nosso FIA, porque não tem taxa de performance da administração. Estamos comparando FIAs, não tem FIAs, então... mas por que era 24 lá? E agora, porque aqui é todo o custo, né? Então, 30% que conversa com o lucro. O lucro não cresceu 36%, olha aqui, né? As ações se valorizaram 30%. Mas é interessante, assim, o Small Cap em 5 anos cresceu 5%. O Trígono Flagship se valorizou 271%. É muita diferença e mostra de novo uma carteira ativa em relação ao índice. Vamos falar do Delphos, Werner, você que gosta da Grécia Antiga. Eu lembro que lá. Foi o ano passado que você foi? Foi em julho do ano passado. Né? Tivemos além o oráculo de Delphos. Delphi, né? Delphi, que é o golfinho em grego. Né? Não vou contar a história aqui do golfinho, mas basicamente de Delfim, né? Que o golfinho é basicamente o nome de Delphos. Então, usamos como inspiração, né? Um tema grego, né? Que é o oráculo, né? Olhar para frente, para o futuro, né? Mas sem adivinhação aqui comente com o fato. Então, o Delphos teve uma valorização anual de 22%, 5 anos. O índice DIV, que mostra que os dividendos são superiores ao Bovespa, 10%, né? O CDI 7% e o Bovespa apenas 4% ao ano em 5 anos. Portanto, mostra que o índice DIV ele é mais robusto que o próprio Bovespa, né? De novo, a importância dos dividendos no longo prazo, né? Na valorização das ações, aqui realmente demonstra, né? Parecido aqui que também volta para abril de 2021. Na realidade, ele subiu um pouquinho mais, né, do que o próprio flagship, mas o DIV de lado, né, os dividendos sustentaram o índice, né, e o Bovespa caiu. Está aqui, né, que a gente mostra. Exatamente, aqui realmente... um outro fundo de lado. E o DIV é um índice mais difícil de bater do que o Small, né? O IDIV tem menos empresas de construção civil, eu não sei nem se tem, né? Está vendo aqui, a gente pode ver aqui na alocação setorial. O IDIV, né, ele basicamente... concessão de energia, você fala setor de saneamento, sim, que paga energia elétrica, paga dividendo, mas não é mais verdade. Eles vão ter que investir agora, né, no novo marco regulatório do saneamento. Energia, fizeram algumas aquisições, alguns leilões, tem que investir em qualidade, né? E também, mas o fundo, o índice é construído para trás. Não significa que hoje é o que vai ser amanhã. Então, 38% do setor elétrico e de saneamento, né? E as concessões. Mineração e metalurgia, 20%, por quê? Porque a Vale. Então tem Vale, tem CSN, que paga bons dividendos, então o índice basicamente concentrado na mineração e metalurgia, como o nosso também. Nosso com 25% e o índice 20%. Só que concessão de energia 0,6% para a gente, então é muito diferente. O terceiro setor, né, na verdade o segundo mais importante, de novo, os bancos. Né? O banco paga dividendos, né, que não é mais a verdade. Né? A B3 paga muito dividendos, né? Empresas seguros, com 21% do índice, basicamente o setor financeiro, que é bancos, seguradoras, né? Também o BB Seguridade, né? A Caixa de Seguridade, basicamente são seguradoras aí que pagam bons dividendos. E nós, muito pouco, 5,5%. Então, vocês vejam que o agronegócio tem um peso importante para a gente, né? A indústria, 1% no IDIV. E para nós, 33%. Então, muito diferente. A gente tem um yield maior do que o... E aí, perfeitamente. Então, assim, tirando Petrobras e Vale, se você excluir esses dois, né, o IDIV vai lá para baixo em relação ao yield. Porque banco e concessão não estão pagando os dividendos que pagavam no passado. Questão cíclica. E, de novo, né, o Delphos, lembrando, o Delphos é nosso fundo, o Delphos Income é nosso fundo de dividendos, né? Mostrando aqui, o Werner vai explicar para vocês como está barato também a relação preço-lucro. Mesma fotografia, parece que você está falando a mesma coisa, né? Então, fotografia parecida, né? O PL hoje 5,5% do nosso fundo Delphos e o VIBIT dá 3,8%. Então, realmente bastante descontado em relação ao que se vê no mercado. Então, basicamente reflete parecido. A gente está vendo nesse momento, realmente. E aí você comenta um pouco também, né, Werner, do quanto cresceram as empresas nesse período também. Então, agora a gente volta com a mesma imagem, né? Então, o Delphos ele tem um crescimento de lucro menor, 28,4%. Né? O flagship era 36%, por quê? Empresas com pago mais dividendos, né, teoricamente, investem menos, tem menos crescimento do lucro, porque realmente
está investindo menos. Sensivelmente acima do Agora, o IDIV, né, ele cresce aí o lucro 18%, né, nós ficamos 28% ao ano. O EBITDA está parecido, né, com 20,9% contra 21%, mas o lucro é determinante em relação aos dividendos. Né? E o Bovespa, de novo, com o lucro crescendo menos de 12%. Então, muito parecido com o Flagship, né? Só que nos últimos 12 meses, o Delphi pagou mais dividendos, 9,5% de yield, o Flagship 9,2% e em 5 anos também 9,1%, muito parecido. De novo, muito acima do CDI, com 6,1%. Então, assim, Fred, o que a gente fala, a gente faz, né? Não é palestra. Então, assim, de novo... 5 anos são 5 anos, né, velho? Eu repito aqui, estava lá, não está mais na placa, né? Mas na entrada do templo de Delfos, né? Que é uma frase atribuída a Sócrates, conhece a ti mesmo, né? Não vai com a Maria, com as outras. Não vai com o que as outras pessoas estão falando. Porque cada pessoa tem um perfil diferente de risco, né? Na tua vida, quero comprar um imóvel, ou estou me aposentando, né? Eu tolero mais ou menos volatilidade, né? Então não existe uma indicação para todas as pessoas. Então você tem que saber o seu perfil, né? O seu psicológico, o seu emocional, né? Escolher aqueles produtos, aqueles gestores ou as empresas que realmente se adequam ao seu perfil, né? Ao seu, digamos, emocional, que basicamente as ações, os investimentos é levado 80% pelo coração e 20% pela razão, né? Então, não no seu caso, né, verdade? Emocional predomina, né? A gente é humano também, a gente também erra, a gente também fica triste, fica feliz, né? Mas tentamos isolar, né, o emocional do racional. Muito bem, Werner. Então você comentou também dos fundos, né? De um pouco do ranking do que foi feito nos 5 anos, né? Se quiser, a gente vê aí. Aqui, Fred, é mais evidente ainda, né? Então, nenhuma gestora, nenhum fundo bateu o benchmark nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos. Por quê? Você tem taxa de administração, você tem custo, eventualmente paga uma taxa de performance. Quando você tira esse custo, né, você tem que gerar um alfa, um excesso de retorno para pagar o custo. Como as carteiras são muito parecidas ao índice, é quase que um ETF, só que você está pagando para um gestor fazer uma gestão ativa, então compra um ETF, não precisa de fundo, né? Não precisa, exceto o nosso. Então, nós tivemos aqui um alfa, né, bastante positivo, em 5 anos, 29% ao ano, veja o Flagship 30, aqui 29%, né? Porque o Flagship cresceu mais, o lucro cresceu mais, portanto, o fator crescimento e dividendos composto, né? E o IDIV, né? O índice dividendos cresceu em 5 anos 9,9%, e a mediana dos fundos, né? Que aqui são 15 fundos, com 6,5%. Qual a diferença? Basicamente performance e administração, que tira basicamente 2,5%, 3%, né, do retorno do alfa para pagar custo dos gestores. E nós entregamos aqui 30% contra 6,5%. E com volatilidade, né, compatível menor, com os outros fundos, menor. Nossa aval de 27%, menor que o Bovespa, né, e o IDIV com 24%. Então, realmente, novamente, o que a gente faz, nós entregamos em 5 anos. Bom, desejo para mim, desejo para você, para a Trígono, para os nossos investidores, mais 5 anos de bonança, né? Para a gente completar 10 anos. Se Deus quiser, vamos estar aqui falando da Trígono, comentando os resultados de 10 anos. Né? Então, parabéns a você, a equipe, a todo mundo. Em julho teremos o Herbier, mais um aniversariante, 5 anos, né? Sim. Depois os demais fundos também. Mas é muito legal e é um prazer e um privilégio estar aqui com você. Eu lembro quando a gente começou numa salinha pequenininha, eu e você. Você de muleta ali. Eu de muleta. Não, 6 meses depois, né? Botava a muleta de lado. Assim. Isso foram 6 meses, né? Até quando abri nos fundos. O dia do lançamento do Flagship, você teve minha lesão. Seu jogo histórico lá com o Arthur. Né? Mas acho que até mais um desafio, né? Puxa, ali, tô na rua, tenho que pôr na rua de muleta, mas eu vou. Não, entra no táxi, sai do táxi para procurar escritório, entra, bota, sai, vai para cima, para baixo, subindo no elevador para ver o escritório, procurando escritório de muleta. Não é uma tarefa fácil. E não podia pisar no chão. Enfim, passou. Meu pé nunca mais vai ser o mesmo, né? Mas, enfim, estamos aqui. Então, Werner, obrigado por esse privilégio, por essa conquista de 5 anos. Parabéns. Lembrando vocês que a Trígono fornece muita informação ao mercado, não só o informativo diário. Tem essas nossos podcasts que são quinzenais, né? Um a gente sempre faz por mês sobre a sua resenha, o outro a gente faz sobre o resultado dos fundos. Tem as lives semanais, né? Tem uma live semanal
toda quarta-feira, 7 da noite, no nosso canal do YouTube, que ficam gravados. Temos agora também uma live só de crédito, com um time de crédito. Temos nossas lâminas e uma resenha, uma newsletter recheada de informação, entre elas essa resenha que a gente acabou de passar aqui para vocês. Então, muito obrigado, Werner. Eu agradeço, né, na verdade, nosso time, na Trígono. Hoje está com uns 22 pessoas, né, mais dois. Tem mais, uns 24. E assim, 1/3 são nossas garotas, né, gênero feminino. Então, a gente, talvez a gestora que tem maior participação, né, das mulheres, né, das meninas, das nossas garotas, né, realmente a gente... E não porque são mulheres, pela qualidade delas, né? Sim. Nós damos a oportunidade, né? Pessoas que têm competência. Agradecemos aos nossos parceiros, são acho que mais de 40 distribuidores, né? Os assessores, os escritórios, os consultores. Então, e aí, os nossos cotistas, né? Que estão conosco aí há 5 anos, ou que ainda não são, mas serão. Fica aqui o convite a todos, né? Que venham se juntar a esses cerca de 90 mil investidores e fundos de fundo. Então, na verdade... Fundos de pensão, nós chegamos a mais de 1 milhão de pessoas. Quando a gente junta, né, os fundos de pensão, fundos de fundos, são mais de 1 milhão de pessoas que realmente, direto ou indiretamente, estão conosco aqui. Então, Fred, prazer estar com você aqui hoje, né? 5 anos de gestão de fundos. E Deus quiser, mês que vem estaremos de volta. Falar do Verbier. Deus quiser, né? 10 anos, a gente vai lembrar. Lembra? 5 anos, né? Vamos lembrar dessa data. Passa muito rápido. E esperamos entregar a mesma qualidade de resultados nos próximos 5 anos que nós entregamos. Não é garantia, né? Nada se garante, mas a intenção e eu acho que a capacidade está aí disponível, mas vamos buscar. Obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.